Hoje, está todo mundo com o curso Fé em mãos? Todo mundo está com o curso Fé aí, pessoal? Nós estamos aqui na lição número 4 ainda, o nome de Jesus. E eu já preguei para você semana passada. A primeiro parágrafo já foi o segundo parágrafo, já foi o terceiro e o quarto. Então nós vamos entrar aqui e nós estamos ali onde diz assim no quinto parágrafo: o que foi que aconteceu? Se localizaram? Tá, então o que foi que aconteceu? Pedro e João sabiam que aquilo que determinasse em nome de Jesus, o próprio Jesus faria. Quando o mendigo lhes pediu esmola, aproveitaram a ocasião e usaram o nome de Jesus. É interessante notar que eles não deram um sermão dizendo que ele estava sofrendo porque era a vontade de Deus, nem lhe disseram nada mais a não ser a ordem para que em nome de Jesus ele ficasse bom. E aqui eu começo então comentando com você um pouquinho do que nós estudamos semana passada. Você recorda que Pedro e João estavam subindo para o templo, a hora da oração, a nona, e eles encontraram aquele rapaz que era colocado na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola, por longos anos. Ele era coxo e ele nunca tinha caminhado. Aí o Pedro e João falaram para ele: nós não temos ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus te levanta e anda. Ele não levantou. Ele não levanta, mas o Pedro, insatisfeito com ele determinar e não acontecer, o Pedro mete a mão direita nele e levanta. E daqui a pouco, logo os pés e os tornozelos daquele rapaz se firmaram e ele saiu caminhando. Ele entrou no templo saltando e louvando. O que eu quero explicar para você hoje? O que aconteceu? O Pedro, pessoal, ele fez uma coisa que é por isso que de vez em quando o nome de Jesus não funciona para a gente. Porque além de determinar, fale comigo em voz alta, ele foi determinado. O que significa além de determinar que ele foi determinado? Porque quando ele determinou não aconteceu nada, mas ele não aceitou. Eu acho que de repente qualquer um de nós poderíamos, quem sabe, um dia ter essa ousadia para fazer uma determinação sobre uma pessoa que é paralítica, ou uma pessoa que está com algum problema. Mas se nós enxergássemos que não funciona ou que não funcionou, nós geralmente diríamos o quê? Mas eu vou estar orando por você, hein? Fica tranquilo. Hoje não funcionou, mas tem que ficar firme na fé aí, tá? Deus abençoe. Vamos lá, João, vamos lá orar lá dentro do templo. Será que nós não faríamos isso? Será que nós não voltaríamos atrás daquilo que nós determinamos? Porque, repito, quando Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus te levanta e anda, não aconteceu nada. Só que o Pedro, mais do que determinar, ele foi determinado. Ele não aceitou aquela situação continuar do jeito que estava. E você vê na Bíblia Sagrada que ele levanta e o milagre acontece. Então você tem que começar a pensar nisso. Você tem que começar a analisar essas coisas, porque daqui a pouco você faz uma determinação e numa questão de milésimos de segundos, logo depois que você determinou, começam a vir pensamentos negativos na sua cabeça, que não funcionou, que não deu certo, que as coisas não aconteceram com você, ou coisas do gênero, e você não pode voltar atrás. Você determinou, seja determinado, não retroceda. O missionário fala mais agora, ó. Quando tiver, o penúltimo parágrafo, tá? Dessa primeira folha. Quando tivermos aprendido que por meio do nome de Jesus podemos ordenar o que quisermos, começaremos a desfrutar a vida que o Senhor planejou que tivéssemos. E estaremos assim, atenção, assumindo a posição que o próprio Deus declara nos pertencer. Então existe um posicionamento que eu e você, que nós precisamos ocupar. Até isso diz lá, se você quiser abrir a sua Bíblia Sagrada, no Salmo 75, no versículo 2, a Bíblia Sagrada traz assim para nós, ó: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Então, se você não se posiciona corretamente, as coisas não acontecem. Se você não se posiciona e você não ocupa o lugar corretamente, você vê que você não vai conseguir determinar, você não vai conseguir decidir, julgar, você não vai conseguir bater o martelo. Mas pastor, qual seria esse lugar que eu devo ocupar? Como diz o missionário na apostila, qual que é esse posicionamento que Deus tem para mim e para todas as pessoas? Olha só o que diz a Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 7. Vamos abrindo Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu te tenho posto
eu te posicionei, eu te coloquei no lugar. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Araão teu irmão será o teu profeta. O que Deus ele quer qual que é o posicionamento que Deus tem para mim aqui nessa terra? Naquele momento que o Faraó está me escravizando, naquele momento que eu estou passando aquela dificuldade, eu sou Deus naquele momento. Eu sou Deus sobre Faraó. Você é Deus sobre aquilo que te escraviza. O nome de Jesus me foi dado. O nome de Jesus foi dado para você ocupar esse lugar determinado. Que naquele momento, diga comigo, eu não sou Jesus, mas é como se eu fosse. Isso, então você faz que nem Pedro. O cara não levantou, quando o Pedro determinou em nome de Jesus, ele não aceitou. Ele logo pegou o rapaz pela mão e levantou o cara para cima. E isso tem que acontecer. Ele disse, o que Jesus faria nesse momento? Jesus não ia voltar atrás. Jesus não ia cochear entre dois pensamentos. Esse cara Jesus ia levantar. E pegou e levantou ele. E o negócio aconteceu. Então você vê que nós fomos colocados nessa posição. Nós temos que usar o nome de Jesus, entendendo que o nome de Jesus é uma ponte que liga Deus e nós aqui na terra. O poder dele passa por essa ponte. O poder de Deus, ele passa por essa ponte chamada Jesus, ou o nome de Jesus. Entendeu? Aí você lembra do que Jesus ele disse em João 10:34? Olha o que Jesus ele fala em João 10, no versículo 34. Mais um pouquinho de Bíblia. E respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Então não está escrito na palavra de Deus, sois deuses? Como assim, pastor? Então nós somos deusezinhos? Tem que fazer agora um bonequinho, fazer reza para nós? Não. Não tem nada a ver esse negócio de sois deuses como se fôssemos bonequinhos que vão fazer rezas para a gente. Não, sois deuses. Nós somos pessoas que quando surgem as situações, quando surgem as dificuldades, nós vamos nos posicionar como se Deus naquele momento tivesse decidindo. Então é esse lugar que eu tenho que ocupar, é esse lugar que você tem que ocupar. Aí você vai julgar retamente. Sois deuses. A Bíblia diz que Deus colocou Moisés por Deus sobre Faraó. Então nós não somos Deus, mas naquela situação difícil é como se fôssemos. Diga amém. Mas tem mais, olha só que interessante. Último parágrafo da primeira folha. No mundo espiritual, nada irá funcionar a nosso favor se não utilizarmos os recursos, o poder e a autoridade do nome do nosso Redentor. Ao usarmos o nome de Jesus, temos acesso a Deus. Para um pouquinho aqui. Desculpa eu ser chato e repetitivo, mas eu preciso tocar novamente nesse assunto. Você está numa sala onde tem Wi-Fi, tá? Aí você está naquela sala, alguém na tua frente está mexendo no Facebook, através desse Wi-Fi, que está passando ali o acesso daquele Wi-Fi através daquela senha, daquele código que foi colocado no celular. A pessoa do teu lado está no YouTube usando o Wi-Fi, outra pessoa do lado está mandando mensagem no WhatsApp, e você entra naquela sala, você tem o telefone, mas você não consegue entrar. Você vai até a moça lá, o rapaz que está à frente daquilo ali, e você diz, por favor, me dê a senha, me dê o código. Aí você coloca o código, você erra um número. Aí você diz, moça, não está funcionando aqui, eu coloquei esse número, me repite os números aí que você colocou, tanto. Ah, mas a senhora errou, em vez de 6 é 7, coloca. Aí coloca a senha direitinho, você consegue acessar a mesma coisa que os outros estão acessando. A Bíblia é igual. O poder de Deus, a cura, o milagre, é como se fosse uma rede de Wi-Fi. Se você não pegar as senhas da Bíblia, se você não pegar os códigos da Bíblia, se você não tiver a interpretação correta, não é que o poder de Deus não se manifesta, é que você está com o código errado, ou você está sem código, você está sem senha. O nome de Jesus, se eu não souber usar ele, eu não vou acessar o poder de Deus. Eu não vou acessar, então eu preciso desses códigos. E é isso que eu estou fazendo nesse estudo, mostrando para você como deve funcionar o negócio. Então, voltando aqui novamente o estudo. Então vamos lá. Ao usarmos o nome de Jesus, temos acesso a Deus. Somos atendidos pelo poder celestial, e neste nome amarramos todas as forças diabólicas. Olha agora que forte, hein? Atenção, que agora vem uma grande revelação.
Quando usamos este nome sobre as doenças ou qualquer outro mal, podemos estar certos de que derrotamos o mesmo. Então essa confiança que você tem que ter. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 5 versículo 14, e é esta a confiança que temos nele. Qual que é a confiança que eu tenho que ter em Deus? Que se pedirmos alguma coisa, determinarmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meu irmão, se você determinar no nome de Jesus algo que é segundo a vontade da Bíblia, Deus ouve você. Agora olha o próximo versículo: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmão, você não precisa ter dúvida. Você determinou algo de acordo com a Bíblia Sagrada, a bênção é sua. Você não pode recuar, você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Ocupe o lugar determinado que Deus colocou você. Você é Deus sobre essa situação. É como se você fosse o próprio. Você não é Deus, mas como se fosse o próprio. É que nem a minha mãe, por exemplo. A minha mãe lá em Caxias do Sul, eu dei uma procuração para ela. Por que eu dei uma procuração para minha mãe? Porque eu tenho alguns assuntos que eu tenho que tratar lá no Rio Grande do Sul, que eu não posso estar sempre lá. Eu não posso estar no Rio Grande do Sul. Então eu dei uma procuração. E quando a minha mãe vai resolver alguma coisa, de alguns assuntos que eu tenho, alguns negócios no Rio Grande do Sul, quando ela vai ver alguma coisa lá, ela chega lá, ela não é o Michael, mas é como se ela fosse o Michael. É como se fosse. Ela não é. A minha mãe é uma mulher. Só que ela vai lá, ela apresenta aquele documento, aquela procuração, e ela consegue tratar como se fosse o Michael. A mesma coisa Jesus, você não é, mas Ele deu uma procuração chamado Jesus, o nome dele, para você tratar aqui na terra. Vou curar o meu corpo, vou curar a minha vida, vou transformar a minha vida, vou através do nome dele. Fala comigo, através dessa ponte, dessa procuração, desse poder. Entendeu? O nome de Jesus é uma ponte que atravessa Deus até nós. O nome de Jesus é como se fosse essa procuração que nos foi concedida. Então voltando agora aqui, pessoal, finalzinho da primeira folha, bem no finalzinho. Porém às vezes, quando você determina, os sintomas ainda perduram um pouco de tempo, apesar de o diabo ter sido derrotado. É isso que eu ia te comentar, presta atenção. Quando Jesus ele amaldiçoou não, quando Jesus repreendeu a tempestade, lembra que ele acordou? Está lá em Mateus 14 isso. Os discípulos acordaram, e aí daqui a pouco Jesus ele acorda, os discípulos acordaram ele, e ele acorda e diz: vento, aquieta-te, mar, cala-te. E diz que na mesma hora houve grande bonança. Exatamente. Tem vezes que você determina, sai agora, e sai na hora. Mas tem vezes que acontece igualzinho que aconteceu com Jesus. Lembra quando ele amaldiçoou a figueira? Nunca mais coma alguém fruto de ti. Aconteceu alguma coisa na hora? Não, a Bíblia diz que quando ele amaldiçoou a figueira, na hora não aconteceu nada. A figueira continuava verde, continuava frondosa do jeito que estava antes. Jesus ele vira as costas e ele vai embora. Então se você determina e acontece na hora, beleza. Mas se você determinou e não aconteceu nada na hora, creia no que você disse. Não volte atrás, porque em milésimos de segundos, olha o que acontece, lá no finalzinho de novo. Porém, às vezes, os sintomas ainda perduram um pouco de tempo, apesar do diabo ter sido derrotado. E é uma das últimas tentativas. E agora vem, hein? Algumas vezes, ele vem e cochicha no nosso pensamento, e nós nem nos apercebemos que é ele. E ele sugere: bem, esta doença é diferente. Este caso é muito difícil. Esta doença é para os médicos, basta tomar um remedinho e pronto. Este problema não é tão grave assim, acho que vou carregá-lo. O diabo é mestre em influenciar as pessoas e enganar aqueles que não estão firmados na palavra de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Aconteceu comigo, eu vou te dar o testemunho e o testemunho. Qual que você quer antes? O testemunho ou o testemunho? O testemunho eu já contei, mas vou contar de novo. Entrou um dia um cidadão que ele tinha só 2% de visão em cada olho. O cara era cego. O cara, quando conversava comigo, ele olhava para o nada. Tipo, eu estava aqui, ele estava olhando assim, ó. Entendeu? O cara não enxergava. Aí eu disse: eu vou determinar agora, e o senhor vai sair daqui enxergando em nome de Jesus. Ele disse amém. Sabe aquele amém religioso? Amém, tipo, nada a ver, né? Aí eu peguei, botei a mão na cabeça dele e orei. Quando acabei a oração, e disse: abra os olhos que o senhor está enxergando. Ele abriu os olhos e me olhou assim, ó. Tipo, em outras palavras, né?
Não aconteceu? Nada. Aí disse, não, o senhor vai enxergar agora. Eu peguei, abri a Bíblia Sagrada, botei em cima de um púlpito. Era um púlpito bem pequenininho que eu tinha, até fininho, que ele era lá em Nova Petrópolis, lá na Serra Gaúcha. Aí eu disse, pode ler a Bíblia Sagrada aqui para mim agora, pode ler. Ele disse, eu não, nem olhou, ele falou assim, eu não consigo, você não viu que eu não consigo enxergar? Eu disse, não, vem aqui, o senhor enxerga agora. Aí ele respeitou, né? Ele pegou e fez assim, ó, com a cabeça. Ele fez esse movimento, ó. Ele fez isso aqui, levantou de novo o olho, assim, eu não enxergo. Eu disse, lê agora. Aí ele me deu eu estava aqui, ele me deu uma olhada assim, ó, mas eu não consigo enxergar. Aí eu disse, não, leia agora. Aí quando ele foi botar a cabeça, eu segurei a cabeça dele. Segurei a cabeça dele, ele tentou ir para trás. E eu falei, ele falou assim, o que o senhor está fazendo comigo? Eu falei, o senhor enxerga agora. E eu falei, ele disse, mas não consigo enxergar. Ele tentou começar a se levantar, começou a fazer força. E eu segurei a cabeça dele, segurei. E daqui a pouco eu disse, lê agora, em nome de Jesus. Eu falei, meu irmão, o cara pegou, ele disse assim, eu estou lendo. Aí eu não sabia se ele estava brincando ou falando sério. Porque de repente ele fez assim, eu estou lendo para escapar dali e ir embora. Mas irmãos, ele pegou e começou a ler. Ele me olhou, ele parou de me olhar assim, ó. Ele me olhou no olho. Ele disse, eu estou enxergando. Você sabe como uma pessoa está te enxergando, né? Ele começou a me olhar na cara. Eu fiquei até meio abismado. Olha, eu acreditava, mas não sabia que era tanto. Aí ele começou a olhar, olhou para tudo, começou a olhar para a igreja. O cara enxergou. Depois eu fui na casa dele, expulsei o demônio da esposa dele, que estava lá com fluxo de sangue. Eles voltaram para a igreja. Parecia dois malucos de noite na igreja. Ele e a esposa dele assim, ó. Ele olhava para tudo, ele continuava olhando. Sabe, parecia que ele não acreditava. Tá, mas o que acontece? Quando eu determinei, e ele falou assim, ó, continua não enxergando nada. Eu podia ter desistido. Não sei se você está entendendo. Eu podia ter desistido. Eu podia ter dito assim, ó, eu vou continuar orando pelo Senhor, Deus te abençoe. Aí eu pegava ele pela mão e levava ele até a porta e dizia tchau para ele. Ele continuava. Mas eu insisti. Porque mais do que determinar, eu fiquei determinado. E eu não deixei o negativismo me tomar. Eu não deixei aquela coisa, você determinou, não aconteceu nada. Só que teve outro caso que aconteceu meu testemunho. Eu estava fazendo uma reunião em Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em cima de uma Kombi, uma picape, uma Kombi. E eu estava fazendo um evento ao ar livre, tinha umas 200 pessoas num bairro mais carente da cidade, tinha umas 200 pessoas. E eu fiz a oração da fé depois que eu preguei, e teve um senhor que levantou da cadeira de roda e começou a caminhar. Me empolguei, irmão, me empolguei. Eu desci da Kombi, tinha umas escadas assim, ó. Peguei, desci da Kombi, tinha uma senhora de muleta assim, ó, quando eu desci da Kombi. Aí a mulher de cadeira de roda. Aí a mulher estava lá e disse, a senhora vai levantar agora, com o microfone na boca e tudo. E o pessoal, aleluia, já tinha um caminhando, outro tinha largado a muleta, o pessoal aquele frenesi. Aí eu peguei e levantei ela, disse, a senhora vai caminhar agora. Ela começou a chorar e dizer, misericórdia, misericórdia. Falei, a senhora está em pecado? Não estou em pecado. Começou a chorar. Mas por que a senhora está pedindo misericórdia? Misericórdia é para quem está em pecado. A senhora tem que dizer, eu creio. Eu creio. Aí eu comecei a puxar ela. Quando eu fui puxar essa mulher, ela disse, eu vou cair. Quando ela disse, eu vou cair, eu disse, não, vem caminhando, dei uma puxada. Pastor, eu vou cair. Começou a chorar, tá doendo. Aí peguei e larguei ela. Passei a maior vergonha da minha vida. Por quê? Eu duvidei. É isso que eu estou dizendo para vocês. O Pedro pegou o cara pela mão e segurou o cara, irmão. O Pedro pegou o cara pela mão direita e segurou o cara. E a Bíblia diz que logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Não foi na hora. O cara ficou ainda de repente gritando, o que você está fazendo comigo? Daqui a pouco o pé dele firmou e o cara saiu caminhando e saltando. A gente deixa muitas vezes os nossos 5 sentidos nos dominarem depois que nós oramos. A gente determina, a gente declara, assume a posição de homem de Deus, assume a posição de mulher de Deus, só que logo depois duvida. Aí o que o apóstolo Paulo ensina? 2 Coríntios 10, versículo 3, vai. 2 Coríntios 10, 3, Paulo fala assim, porque andando na carne, o que significa andar na carne? Viver pelos 5 sentidos. Eu e você, a gente acordou hoje de manhã, todo mundo aqui, todo mundo, você acordou e se sentiu o chão. Quem sentiu o chão na hora que você pisou? Parabéns. Aí você foi no espelho, você se olhou no espelho, se olhou ou não? Aí você meteu a pasta de dente na escova, escovou os dentes e sentiu o sabor. Aí daqui a pouco a tua filha gritou, vai para onde hoje, mãe? Vou para a igreja. Então você escutou ela e falou com ela, teus 5 sentidos. Nós vivemos pelos nossos 5, então a gente anda na carne. Nós andamos na carne. Só que lê o resto do versículo, mas não militamos segundo. Ou seja, você pode viver 24 horas por aquilo que se sente. Você pode viver 24 horas por aquilo que vê. Quando o diabo te ataca, você tem que deixar de lado os teus 5 sentidos.
Você não vai conseguir vencer o diabo na carne. Você não vai vencer essa doença sentindo. Você só vai vencer essa doença, esse problema, se você não lutar segundo a carne. Não entendi. Olha só o próximo versículo 4. Porque as armas, Deus não está falando para mim do dia a dia. Ele não está falando do cotidiano. Fala comigo assim: no cotidiano eu ando na carne. Isso, 24 horas nós andamos pelos 5. Parabéns, você não vai viver fora dos 5 sentidos, você é um maluco. Agora, quando chega a hora da guerra, quando chega a hora de uma afronta física, uma afronta familiar, uma afronta mental, seja lá o que o diabo está atacando você, porque as armas, é guerra, porque as armas do nosso exército não são carnais. Então você não vai vencer nos teus 5 sentidos, mas sim poderosas em Deus para destruição das... Mas que fortaleza é essa, pastor, que eu não vou destruir com armas carnais, que eu não vou destruir com armas humanas? Que fortaleza é essa? Olha o que diz o próximo versículo: destruindo os conselhos. Para tudo. Eu determinei aquela senhora, eu determinei, fica em pé agora, em nome de Jesus, levanta. Na hora que ela começou a dizer misericórdia, e daqui a pouco ela começou a falar assim, eu vou cair. O que eu não consegui destruir naquela hora? Os conselhos que o diabo me deu. O diabo me disse: ela vai cair, ela não vai ficar curada, você falhou, não funcionou e vai passar vergonha. E eu soltei ela. Eu não consegui destruir os conselhos, porque eu comecei naquele momento que eu levantei ela, eu vivi pelos meus 5. Claro. E o Pedro viveu pelos 5 sentidos? Não, o Pedro não quis saber se ele não levantou ou não levantou. Ele levantou o cara. Jesus, quando ele determinou a figueira lá que ela se secasse, e ela não se secou, ele viveu pelos 5 sentidos? Não, ele virou as costas e foi embora. No outro dia a figueira estava seca. É isso que a gente não entende, que usar o nome de Jesus não é assim, Shazam, não é assim. A gente está pensando que é DC Comics. A gente está pensando que é assim, abracadabra. Não é abracadabra. É uma comunhão que você tem com Deus. É uma convicção que quando você determina, não tem conselho do diabo que faça você voltar. Porque diz, destruindo os conselhos. Porque se você é uma pessoa carnal, você vai aceitar os conselhos da tua carne. Você vai aceitar os conselhos daquilo que você está vendo, daquilo que você está, e daquilo que você está. Claro, se você é carnal, você não fica com aquilo que você orou. Você fica com aquilo que você está sentindo. E não acontece nada. Então, destruindo os conselhos que o diabo vai dar através da tua carne, as informações que ele vai te passar, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha como é que eu venço: levando o cativo, preso, todo o meu entendimento à obediência. Você tem que aprisionar os teus pensamentos à Bíblia. O dia que você levar cativo todos os teus pensamentos à obediência da Bíblia, o que você determinar acontece. Pastor, e quando que eu solto os meus pensamentos? Quando você deixa os teus pensamentos serem guiados por aquilo que você sente. Se você viver por aquilo que você sente, você não está vendo por fé, e o nome de Jesus não vai funcionar. Então eu te falei um exemplo que eu segurei o cara e aconteceu. E teve outro exemplo que eu soltei aquela mulher, porque eu tive medo. Vai que a mulher... Olha o que eu pensei na minha cabeça: é o diabo, né? Que se eu soltasse ela, ou se eu puxasse ela, ela ia cair, ia ser uma vergonha. Mas aquele outro cara eu não duvidei, meti a mão na cabeça dele e segurei. Ele falou: vai enxergar agora. E milagrosamente enxergou. Então não adianta, você determina, seja determinado. Ok? Quem é que entendeu essa parte? Folha do verso. Não é fácil, viu, irmão? Você tem que lutar contra as evidências. Como é que você vai lutar contra as evidências? Não é uma coisa assim, brincadeirinha. Quando você está sentindo aquela enfermidade, você olha para o exame, você olha tudo que está acontecendo, e as pessoas ficam te falando: o coronavírus é aquela coisa, irmão. Você já notou? O coronavírus aumenta o contágio e aumenta o número de mortes, diminui o povo na igreja. Eles vivem por fé ou pela carne? Claro. Incrível. Jesus não é mais o pastor dessas pessoas. Bom, o nome de Jesus é a nossa suprema autoridade. E agora, escute bem. Aqui eu vou finalizar, tá, pessoal? Pastor Mike não vai pregar todo estudo não, tá? Que alguém pensa em: meu Deus do céu, tem mais 3 folhas. Não, eu vou pregar só essa partezinha agora e acabo, tá? Então não te assusta, não fica maluco.
Jesus é a nossa suprema autoridade. O Senhor Jesus nos deu o direito de usar o seu nome. O missionário está certo ou está errado? Claro que está certo. E ele disse que em seu nome expulsaríamos os demônios, e se colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, e além de outros sinais. Aí vem o versículo chave agora: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Fala bem alto comigo: é nosso direito. É o quê? Nosso direito. Só que para você receber os teus direitos, você tem que cumprir os teus deveres. Olha só, pastor, ó, tá tendo uma construção. Aí tem um monte de peão trabalhando na obra, e faz lá a massa, e outro coloca o tijolo, e outro lá faz lá o prumo e tal, aquele negócio todo. Quando eles trabalharam o mês todo, aí eles estão na fila do patrão lá para receber. Eles estão lá na fila do patrão, acabou, o patrão está lá pagando 2.000 para um, 3.000 para outro, 1.500 para outro, tal, tá pagando, tá pagando. Daqui a pouco você trabalhou o mês todo, então você tem o direito de receber. Aí vem um cara lá que está vendo aquela fila, o pessoal recebendo dinheiro, ele entra na fila, vai indo. Chega lá assim, o patrão olha e diz assim: e o senhor, o que o senhor quer? Eu vim receber. Mas veio receber o quê? Eu vim receber, você não está pagando para os outros, mas você trabalhou durante o mês todo. Ele falou: eu não trabalhei, mas eu quero receber. Você pagaria para ele? Por que você não pagaria? Porque ele não cumpriu o dever, ele não vai receber o direito. Você tem o direito de usar o nome de Jesus. Só que você está cumprindo os seus deveres? Porque esse versículo que você leu, o 17, estes sinais seguirão os que crerem, expulsar demônio, colocar a mão na cabeça do enfermo e ficar curado. No versículo anterior, no versículo agora, o 16, tem os teus deveres. Vamos ver se você está praticando os teus deveres? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... Opa, você já é batizado nas águas? Eu sou, pastor. Mas você se mantém salvo? Porque tem gente que depois que saiu do batismo das águas continua fumando. Tem gente que depois que se batizou nas águas, a pessoa continua indo na casa na zona do meretrício. Tem gente que saiu do batismo nas águas, continua adulterando. Quem já conheceu pessoa assim? A pessoa se batizou, mas não é salva. E tem gente que é o contrário, é salvo, a pessoa é salvo, largou o pecado, se arrependeu, mas ainda não. Você não vai dar para usar o nome de Jesus. Se usar, não vai funcionar. Porque a Bíblia diz: estes sinais seguirão os que crerem. Mas quem que crê? Quem crer e for batizado. Então quando você usa o nome de Jesus, está aqui a resposta no 16, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. A tua oração vai ser condenada. Nome de Jesus, não funciona. Nome de Jesus, não funciona. Muitas vezes não sou batizado, ou sou batizado e não sou salvo. É isso que as pessoas não entendem. Um dia os discípulos voltaram até o Senhor Jesus, em Lucas 10, no versículo 17, põe para nós na tela. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então manifestou uma entidade e o discípulo de Jesus: demônio, você está aqui amarrado agora, repreendido em nome de Jesus, sai dessa pessoa. E o demônio sai. Aí eles voltaram com alegria: expulsamos os demônios. Aí Jesus fala assim no versículo 18: eu via Satanás como um raio cair do céu. O que significa isso aqui? Fácil. O diabo perdeu o posicionamento dele naquela casa. Ele estava por cima e acabou ficando. Ele estava numa posição como se fosse alta no céu. Ele cai. Toda vez que você usa o nome de Jesus, ele cai. Mas tem que praticar os teus deveres. E eu vou te explicar. Aí o diabo caía como um raio caindo do céu. Está envergonhado, caiu no chão. Pá, você derruba ele. Ele estava alto naquele corpo, ele caiu por terra. Ele estava lá no céu, lugar alto, lá naquela vida financeira, cai por terra. Próximo versículo. Isso aqui você conhece: eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Já conhece. Agora o próximo versículo é o que eu estou pregando hoje. Mas, olha a advertência do mestre: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por o vosso nome estar escrito. E quando o nome de uma pessoa está escrito no céu, o que ela é? O que ela é? Salva. Ou seja, o demônio está saindo porque tem pessoas salvas usando o nome de Jesus. Se o teu nome está lá em cima, você pode usar o nome dele aqui embaixo. E se o meu nome não está lá em cima, pode até usar aqui embaixo, mas vai ser condenado. Porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será. Estes sinais seguirão os que se batizaram e foram salvos. Estes sinais seguirão os que se batizaram e foram salvos. Por isso que de vez em quando a gente usa e não acontece nada. Estou em pecado, está tudo errado. E aí não funciona. Pegou o entendimento?
volta para a apostila. Então, para você receber o teu direito, tem que praticar o dever. Quando usamos o nome de Jesus sobre a revelação da palavra, o poder de Deus atende às nossas ordens, tal como atendia às ordens de Jesus. Usar o nome de Jesus é agir como seu procurador. Lembra que eu falei? A minha mãe tem uma procuração minha lá em Caxias do Sul, e ela age lá em Caxias do Sul como se fosse o pastor Michael. Então ela chega lá com um papel: olha, eu vim resolver um assunto aqui do Michael Marques. Ah, você veio resolver um assunto do Michael Marques? Mas cadê o Michael Marques? Não, o Michael Marques não está aqui, mas eu tenho um papel aqui que ele me deu o nome dele, e eu estou aqui representando o nome dele. Ah, mas a senhora é uma mulher. Não interessa, eu sou uma mulher, mas é como se eu fosse ele. E ela consegue resolver? Sim, porque eu passei para ela. E olha só o que diz agora o próximo versículo: o poder e a autoridade que estão atrás do nome de Jesus são o poder e a autoridade que o próprio Deus possui. O Senhor Jesus declarou que havia recebido todo o poder. Escuta essa: e chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu. E Ele passou esse poder para mim e para você através do nome dEle. Para acabar agora, o Espírito Santo nos revela que este nome é a suprema autoridade do universo. Por quê? É no céu e na terra. Então no mundo físico e no mundo espiritual. E aí diz assim agora: ó, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Isso aqui esses dias atrás eu usei. Um pouco antes de começar a pandemia, o pastor Mike estava aqui, eu tinha chegado aqui em Campo Grande, e aqui atrás da igreja era uma fusarca. Quem lembra da fusarca que tinha ali? O pessoal bebendo, se encaixaçando, e se lambendo, homem com homem, mulher com mulher. Mas era uma fuliada. E aqui no culto da noite não atrapalhava o nosso culto ali. Mas quando eu ia sair da igreja, de vez em quando, irmão, uma folia. E as mulheres seminuas, um negócio bravo aqui no fundo da igreja. Aí o que acontece? Eu recordo até hoje que um dia eu fui sair ali e estava aquela música: adultério, tério, tério, tério. Eu falei: não, o diabo ele podia fazer qualquer coisa em qualquer lugar, mas não aqui. Não, acabou. Eu peguei um punhado de sal, eu fui ali, joguei o sal, e o pessoal que estava aqui comigo sabe, eu joguei o sal e determinei que aquilo ali acabasse. E eu digo: e vai se dobrar. Em nome de Jesus esse negócio vai se dobrar. Aí alguém diz: ah, mas não é demônio, são pessoas. Fechou o negócio. É isso que eu estou falando, irmão. Não estou brincando. A hora que você usar o nome de Jesus é no céu, e até nos demônios debaixo. Esse é o poder que é no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória. Amém. Parar com essa palhaçada, irmão. A gente tem que determinar e crer. Pode se colocar em pé. Pastor, e o senhor determinou, fechou na hora. Fechou na hora? Não, eu fiquei firme naquilo que eu falei, e o sinal aconteceu. E agora vai acontecer com você também. Amém? Todos se coloquem em pé. Pode guardar o estudo aí. A gente continua o estudo semana que vem. A gente vai continuar ali onde diz, né? É só usar o nome. Ali tem um finalzinho ali, ó. Todos os seres da terra e do céu e do inferno têm que se dobrar diante deste nome. Quando isso acontece? Quando nós o usamos, exercendo nosso direito, reivindicando qualquer coisa que a palavra de Deus nos informa pertencer. A cura pertence? Então determina. A prosperidade pertence? A libertação. Então você pode determinar o que a palavra lhe revela. Agora não tem como você determinar assim, ó. Uma vez tem uma senhora que falou esse negócio para mim, irmão. Não, dei muita risada. Ela disse: ai, pastor, tem que falar um negócio com o senhor, mas o negócio é sério. As pessoas sempre quando querem conversar com o pastor, o negócio é sério. Pastor, é sério. Eu falei: o que é? Ai, pastor, é que eu estou gostando de um cara casado. Eu falei: oxi. Eu falei: pode parar, pastor. E eu já determinei que ele vai casar comigo. Bom, as pessoas são malucas. Não, estou falando, eu acho que a gente veio, sabe de onde? As pessoas vêm do misticismo. Você sabe que a maioria de nós viemos de lugares místicos, sim ou não? Quem veio de lugares místicos? E daqui a pouco acontece, a gente mistura esse misticismo com a Bíblia. E diz que ela falou assim: eu determino. Pastor, eu levantei meu dedo de profeta e disse: eu determino que esse homem vai ser meu. Eu falei: irmão, isso é bruxaria, não é? Isso não é bruxaria. Você nunca viu as placas nas ruas? Chama a mulher amada, o cara amado, não sei o que, em quantos dias, não é? Aí eu falei: irmã, o nome de Jesus não é usado para bruxaria. Como é que a senhora vai determinar? E eu falei assim, ó, ela conseguiu entender. Aí eu expliquei para ela assim, ó: se a senhora está determinando que a senhora vai casar com ele, o que vai ter que acontecer com aquele casamento? Ah, vai acabar. Então vai destruir aquele casamento? Vai destruir aquele casamento. Aí eu lembrei ela: o diabo vem. Aí ela disse: ó a cabeça da mulher. Eu determino.
Não, você tem que determinar a coisa que está de acordo com o que é. Claro! Pastor, eu determino que aquele engradado de cerveja vai cair no meu colo. Determina. Não é, mas, irmão, você acha que não tem maluco para tudo? Uma vez eu conheci uma pessoa que ela era um jagunço, aqui no Mato Grosso. O cara era um jagunço, ele pedia a bênção de Deus para ir matar. Que Deus protegesse ele das balas que ele ia tomar ao contrário. Então ele ia atirar nas pessoas, que eu não morra, mas que eles morram. Eu vou matar. Vou cair matando e Deus vai ser comigo. Imagina Deus assim, ó. Você imagina Deus que tem uma oração dessa? O cara dá um tiro, Deus desvia. Pá! Agora dá um tiro que eu mato ele. Pá! Vai matar. Não tem esse negócio não existe. A gente tem umas palhaçadas de vez em quando, entendeu? Você tem que determinar coisas que você já sabe que é da palavra. Cura, libertação, transformação. E você pode exigir agora. Claro, se você é batizado e se você é... E pastor, não sou. Então vamos lá. Primeira oração que eu vou fazer agora. Pedir perdão dos... Beleza. Segunda oração. Pastor, eu não sou batizado ainda. Você vai procurar depois o Kelvin e o pessoal aqui da igreja. Já marca batismo. Porque essa vai ser uma porta para você usar o nome de Jesus. Passa por essa porta e você vai ter o direito de usar. Pastor, e se por enquanto eu não sou? Eu oro por você agora em nome de Jesus. Tá certo? Eu estou na dimensão do Espírito. Fecha os teus olhos, Pai. Nós estamos agora aqui neste exato instante, neste exato momento. E nós estamos declarando agora, Jesus, o teu poder, a tua virtude, a tua unção, a tua capacidade. E a partir de agora, Jesus, esse mal não continua nessa vida, não continua nesse corpo, nessa mulher, nesse homem. Eu te repreendo agora, coisa do diabo. Eu te repreendo agora, demônio. Você pode sair desse braço, dessa perna, dessa cabeça, do pulmão, das costas, aonde você estiver. Chega, acabou o teu domínio, acabou a tua autoridade. Eu te proíbo. Você não tem autoridade sobre essa mulher, você não tem autoridade sobre esse homem, você não tem autoridade sobre essa pessoa. Eu te paraliso agora, digo: chega, pega o que é teu agora, vai embora, sai daí, cisto, quisto, mioma, sai agora em nome de Jesus. Aonde você estiver, do alto da cabeça até a planta dos pés, esse mal que apareceu na boca do estômago, esse refluxo, essa dor forte na cabeça, essa coceira no olho, esse joelho inchado, essa dor nas costas, esse mal que apareceu na bacia, vai sumindo, sai. Demônio, essa pessoa come, mas não engorda. Essa pessoa come, mas parece que tem um negócio que está definhando a cada dia que passa. É uma disfunção na tireoide, é na glândula da tireoide. É uma pessoa que engorda muito, é outra que emagrece muito. Sai, demônio! Sai, espírito maldito! Depressão, síndrome do pânico, loucura, perturbação na mente. Ouça a minha voz. Um trabalho que foi feito, pago, enviado, mandado para acabar com essa pessoa. Eu te paraliso agora e eu digo: chega, acabou a tua afronta. Demônio, é você que está tentando essa moça com que ela seja homem. Você, demônio, está tentando esse rapaz que seja moça. Eu digo agora: sai, sai, pensamento maldito dessa cabeça. Eu te repreendo agora. Vai embora em nome de Jesus. E agora eu declaro a saúde divina sobre a sua vida. Vai ficando curado agora. Isso, agora. Corpo, fique curado agora. Creia, creia, não duvide, não duvide, não duvide. Creia na oração que você fez, na determinação. Creia na unção de Deus que está nesse lugar. Creia no poder de Deus que está aqui agora. Oh, aleluia. Oh, a unção de Deus está aqui. Jesus, tem muita gente agora que a dor está indo embora. Já vai levantando o seu braço, levanta. Mexe agora o quadril, mexe a perna, dobra o joelho. Aquela dor, apalpa onde tinha dor. Você está curado agora, você está curado agora. Balança, mexe o pescoço. Saiu esse mal. Essa pessoa que tinha uma dor na cervical, nas costas, foi um mau posicionamento. Essa pessoa, ela levantou alguma coisa, é uma sequela de um tombo, de um acidente. Fique curado agora em nome de Jesus. E você diz: eu recebo. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.